Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo e eu tô morrendo de felicidade de estar aqui podendo apresentar para você então o Guia da Bariátrica versão audiobook. Fiquei muito feliz mesmo que você tenha tido interesse, né? Porque eu sei, né, que na correria que a gente vive hoje em dia é muito difícil a gente pegar um e-book grandão e conseguir ler inteiro. Então, quando surgiu a ideia, né, de transformar uma obra que eu acho que tem um valor tão grande, né? Não tô falando questão de preço, tô falando questão de valor mesmo, né? Eu acho que é um conteúdo riquíssimo e que eu deveria então transformar ele, né? Melhorar a qualidade do produto na hora de te entregar, né? Então eu tô muito feliz e eu quero te contar agora um pouquinho, né, do que tem. Se você é novo por aqui, se você ainda não conhecia, né, o Guia da Bariátrica, então ele foi escrito há uns anos atrás, né? E conta então a minha trajetória, né? É bem isso que o livro fala, é o Guia da Bariátrica, né? Então, o que você encontra nesse e-book que agora foi transformado em audiobook? Você vai encontrar toda a minha trajetória. Como que foi, por que eu engordei, né? Antes mesmo da gente entrar nessa parte, então, da cirurgia em si, eu quis muito trazer essa pegada do quê? Essa pegada, então, de como que foi todo o processo, né? Então, antes de eu contar e chegar na bariátrica, eu contei um pouquinho da minha história, eu contei um pouquinho dos problemas, né, lá de muito antigamente, que me fizeram também entrar na obesidade, né? Alguns problemas, como é que eu vou dizer, tão íntimos meus, assim, mas que eu resolvi expor, né, a ponto de que o meu leitor, a pessoa que tá consumindo, então que a pessoa que tá consumindo esse conteúdo pudesse entender, né, o porquê que tudo isso aconteceu, por que eu cheguei na obesidade, né, o que me fez ser obesa, quais foram os conflitos, quais foram as coisas que eu passei, né, porque é muito fácil hoje eu chegar aqui e dizer, olha, deu tudo certo, né, deu tudo certo, fiz a bariátrica, emagreci mais de 80 quilos, não só saí de um quadro de obesidade mórbida, mas me tornei, né, uma Miss Mundial, então olha só a reviravolta da minha vida. Mas como que tudo isso aconteceu? Será que foi tão simples, sabe, como é de a gente se imaginar? Não, não. Teve muito percalço, né? Foi muito chão percorrido, muita coisa aconteceu nos bastidores, né? A própria cirurgia bariátrica, por inúmeras vezes, ela quase não aconteceu, né? Então quem já leu o Guia da Bariátrica sabe do que eu tô falando, mas enfim, né? Tudo isso que você tá me ouvindo agora falar, histórias, tem muito mais nesse audiobook, tem muito mais, tá? Então eu vou dar uma passada aqui no sumário só pra você ter uma noção, tá? Bem basiqueta do que tu vai encontrar nesse guia, tá? Então a gente tem o prefácio que ele foi escrito então, né, com muito carinho pelo meu médico, o Dr. Lucas Duda Schmitz. Então, que além de médico, hoje ele é um grande amigo meu, né, e da minha família também. E ele fez não só o prefácio, mas também a correção médica. Ou seja, a correção médica e revisão do livro. Então, ele é um livro que ele foi escrito, né, desenvolvido por mim, né, contando minhas próprias vivências, tudo que eu passei nesse processo todo, né. Tem uma pegada assim de um pouquinho de humor. Vocês vão ver que assim a linguagem escrita é a minha linguagem, é o que eu falo, sabe? Ali naquelas palavras tem as minhas emoções. E ele mesmo fazendo a revisão médica, né, me instruindo a usar, tipo, alguns termos, né, mais assim, como é que eu vou dizer, mais profissional nessa parte de cirurgia, né, pra não ficar, de repente, alguma coisa errada, né. Mas mesmo assim, tem ali o meu pontinho Sabrina Sgarbi. Então a gente tem a introdução, que é justamente eu contando quem eu sou, né?
e por que que eu engordei. Então essa é a parte aonde eu volto no meu passado, né? Eu volto no meu passado, eu conto coisas que aconteceram comigo, né? Então assim, ele é o guia da bariátrica, mas ele também fala um pouco sobre a Sabrina Sgarbi, né? Então, como que foi tudo lá atrás, teve coisas que eu passei na minha vida que hoje, com 30 anos nas costas, hoje eu tô fazendo terapia. Hoje eu procurei ajuda hoje. Quando eu escrevi o Guia da Bariátrica, eu não tinha noção ainda, sabe? Que mais coisas aconteceriam e acabou que aconteceu e hoje eu tô fazendo terapia, tô lidando com algumas emoções que agora só eu entendo, sabe? Mas é interessante porque aqui quando eu volto e conto a minha história, fica muito nítido, sabe? Quais foram os meus gatilhos, né? O que aconteceu ali que deu início a tudo, sabe? Então, cara, é muito interessante, sério. Ai, vocês vão assim, ó, vocês vão cair pra trás, tá? Porque tem muito babado aqui. Aqui, então, se você é uma pessoa que gosta de história, sabe, que se envolve, é tipo um BBB Sgarbi, entendeu? E tanto que aqui tem, dentro da minha história, eu acabo contando um pouquinho da história do Igor, né? O porquê que algumas coisas aconteceram, porque eu até quando eu fui editar esse audiobook, eu pensei assim, será que eu incluo ou eu posso tirar? Eu posso tirar na edição, né? Porque apesar, gente, de que eu resolvi contratar uma pessoa para fazer esse audiobook, né, para ficar uma qualidade melhor, foi gravado dentro da gravadora lá numa rádio, né, por uma locutora, uma radialista, então assim, eu quis dar qualidade para vocês, né, mas eu poderia ter tirado tudo que eu não quisesse mais, né, na hora da edição, e eu resolvi deixar essa história, né, a história do Igor, porque é uma forma do leitor se sentir ainda mais dentro, sabe, das emoções que eu tava sentindo naquele momento. Então contar a história do Igor ajuda vocês a entender o porquê que algumas coisas aconteceram, o porquê que doeu tanto algumas coisas, né, sobre as feridas, né, e o porquê então que a gente começou o nosso relacionamento e já foi morar junto, já foi se aventurar, sabe, então por isso que é importante. Tá? Eu achei importante. E aí a gente sim entra em todo esse processo da bariátrica, que é o quê? Primeiro, a decisão de operar, como que foi tudo, como que eu tomei essa decisão, o que me fez tomar essa decisão, e dentro desse primeiro aqui já tem uma coisa muito legal que é o quê? Eu conto aqui o que me fez, qual foi a minha chavinha. Alguma coisa aconteceu de grave que me fez realmente querer a cirurgia bariátrica? Sim. Algo aconteceu de muito grave na minha visão, que foi assim, ó, depois daquele acontecido, eu disse não, essa vida não é pra mim, eu não posso mais ser obesa, eu não quero, e ali foi a minha decisão. Só que aí depois veio, né, o passo, né, os outros passos, que aí é o segundo, procurando o médico e o método, né, então aqui eu explico como que foi tudo, né, isso aí que não foi tão simples também quanto parece. O Lucas, que foi o médico que me operou, ele não foi o primeiro que me atendeu, né, algumas coisas estranhas aconteceram aí no meio, né, o método também é uma coisa que é bem legal deixar explicado aqui. Aí depois, o terceiro, que é o exame e as consultas. Gente, tem tanto perrengue que eu conto aqui, sério, é assim, ó, é história atrás de história. Até de pessoas, sabe? Pessoas mesmo, sabe? Aqui da cidade, que fizeram coisas assim, ó, que eu olhei no olho, no grão, sabe? Do olho da pessoa e eu vi a maldade, sabe? A pessoa sabia que aquele exame era importante pra mim, sabe? Então assim, ó, cara, quem gosta de babado ou quem quer saber mais da minha vida, da minha história e das coisas que eu tenho pra contar, esse audiobook aqui, ó, meu amigo, minha amiga. Aí depois a gente tem a preparação cirúrgica, sabe? Mais um monte de coisa aconteceu. Teve a história da tatuagem, tem uma outra história que é a do meu fígado, né? Do meu estômago, que eu tive que acabar assinando um documento e eu entrei na mesa cirúrgica sem saber
o tipo de cirurgia que eu faria, se era aberta ou se era videolaparoscopia. Então assim, ó, gente, muito babado, tá? A ansiedade, o medo da anestesia, o medo da morte, né? Então, o número 5 aqui, o módulo 5. Então aqui eu conto exatamente, eu relato pra vocês tudo que eu senti, como foi a hora da cirurgia, como que eu lidei com essa pressão, né? Com esse medo que assim, é improvável uma pessoa que vá se operar e não vá passar por essas três coisas, né? Esses medos, essa ansiedade absurda. Então aqui é um capítulo muito importante, tá? Aí eu conto, né, sobre o dia da bariátrica, e é uma coisa também mais íntima, eu levo vocês pro lado da emoção, né? Eu conto exatamente como foi tudo, né, nos mínimos detalhes. Capítulo 7, a gente tem os primeiros dias do resto da minha vida. Então aqui, pensa só, né? Primeiros dias é aquele absurdo, aquele susto, aquela coisa que a gente não sabe como lidar. A gente só aprende na hora, né? Claro que você não, que tá aqui interessado no Guia da Bariátrica versão audiobook, né? Aí você vai saber antecipadamente, né? Você vai poder se preparar, né? Mas eu lá naquela época não sabia, então foi tudo assim, ó, sabe? No supetão, né? No osso do peito. Então é muito legal, sabe? Poder reviver essas coisas e poder ver como que realmente sabe? Porque você escutar num consultório médico, por exemplo, como que vai ser os teus primeiros dias e o que tu deve fazer é uma coisa. Agora, você estar ali, né, vivenciar e sentir na pele é muito diferente, tá? É muito diferente. Então, 8, as dietas líquidas, semipastosa, pastosa. Depois o 9, voltando à rotina. O 10, observando mudanças. 11, quanto tempo eu levei para emagrecer? Essa é a dúvida cruel de todo mundo que vai se operar, né? Quanto tempo eu vou voltar, né? Quanto tempo eu vou levar? Ai, meu Deus. Isso tudo tem aqui. Tudo. Meu corpo de volta. 13, majestosa autoestima. Aí foi quando realmente o meu corpo começou a mudar, sabe? Drasticamente, assim. E aí eu vi, sabe, a volta, assim, eu presenciei a volta da minha autoestima, foi, nossa, assim, ó. 14, depressão, preconceito, insatisfação. Outra coisa que é inevitável acontecer nesse processo de quem fez a bariátrica, né? Então são coisas que eu falo aqui, eu tenho essa coisa dentro de mim de falar sobre os problemas, mas ao mesmo tempo te dar uma solução para elas, né? Porque a gente precisa, quem passa pela bariátrica precisa aprender a lidar, não adianta, entende? E é um combo que eu quase digo que assim, ó, que é pro resto da vida, entende? Então nós temos aqui o efeito platô, número 15, né? Então, efeito platô é uma coisa que quase todo operado passa. 16, síndrome do dumping. Ah, se você é um operado, uma operada que não tem dumping, você é um grande sortudo. Mas se você vai se operar, esse 16 eu diria que é quase o mais importante você saber, sabe? Porque você precisa aprender a lidar, porque se você tiver dumping vai ser pro resto da vida e não tem tratamento. Mas aqui eu explico melhor, é um capítulo muito legal, tá? Eu vou contar como que foi as minhas primeiras experiências com o dumping, o que que eu fiz, o que que eu faço hoje em dia, né? Então 17 temos pele extra, flacidez e estrias, principalmente para as mulheres. Esse é um capítulo muito importante, tá? Muito importante. Aí nós temos o 18, cirurgia reparadora. Aí vocês vão poder acompanhar um pouquinho de o que eu penso a respeito, sobre a cirurgia reparadora que eu fiz, né? Que foi a mamoplastia com implante de silicone, né? Então aí eu conto tudo mesmo, tá? 19, vitaminas e exames por toda a vida. É sério, Sabrina? É por toda a vida? Não sei, né? Tem que ver esse capítulo. 20, aí sim, hein? Reengordei. E agora? Porque é uma realidade de quem se opera também, de quem faz bariátrica. Em algum momento você vai reengordar. O problema é que muitos ex-obesos,
eles têm uma tendência altíssima de voltar à obesidade. Então, aqui tem um monte de ferramentas e de gatilhos que você pode usar a seu favor. Então, se você é uma pessoa que quer fazer a bariátrica, você quer fazer parte de Bariatricados 2021, então esse aqui é um capítulo muito importante para você. Por quê? Porque você vai poder entender quais são os detalhezinhos que você deve perceber antes de passar aquele estágio onde não tem mais volta, né? Que aí você vai acabar fazendo parte daquela porcentagem de ex-obesos que fazem a bariátrica e depois voltam pro peso que tinham antes, tá? Então esse capítulo eu falo tudo, sabe? Te dou a solução para isso. Então se você engordou depois da bariátrica, esse audiobook é pra você. 21, queda de cabelo e massagens. Aqui eu conto como que foi a minha experiência com a queda de cabelo, como que eu lido até hoje, o que eu tomei, o que eu fiz, tudo, tá? E a parte da massagem, então, é a parte do autocuidado, das drenagens, sabe? Pra retirar retenção de líquidos, né? E ajudar a emagrecer. 22, eduque sua mente. Talvez esse aqui seja quase assim, um dos capítulos mais importantes também, tá? Porque a nossa mente é o que comanda todas as nossas ações, né? Antes da gente tomar qualquer tipo de ação, um dia aquilo já foi um pensamento. Então, 23, como ter uma vida saudável? Como ter uma vida saudável? Todo mundo quer saber isso, né? Então, aqui eu conto assim, ó, um resumo básico de como você pode se permitir, como você pode ter liberdade, como você pode ter uma vida equilibrada, né? Sem tortura, sem massacre, comendo comida de verdade, sem limitação, entende? Esse capítulo é pra você. 24, reeducação alimentar, que é uma coisa fundamental para quem faz bariátrica, não adianta, não tem escapatória, tá? Quer fazer bariátrica? Tem que ter na cabeça que a reeducação alimentar vai ter que fazer parte da tua vida. 25, dicas para emagrecer. Dicas para emagrecer. Então, aqui, o que vocês vão encontrar? Tudo. Absolutamente tudo, tá? Dica do que eu faço, de alimentação, de exercício, sabe? De um monte de coisa. 26. O capítulo 26, gente, eu conto como foi do primeiro ao 5º ano de bariátrica. O 26, do primeiro ao 5º ano de bariátrica. Então, assim, aqui eu faço um resumão de como que foi esses 5 primeiros anos. O que mudou, o que no começo deu certo ou não deu certo e depois não deu. Entende? Então é bem legal, assim, é um resumão mesmo, sabe? Aí eu conto, tipo, experiências. Ah, no primeiro ano aconteceu tal coisa, né? Se eu não me engano, é aqui nesse capítulo que eu conto que eu tive um problema grave no intestino, até relato, eu conto a história, como foi, entende? Então, eu acho que é nesse capítulo, mas é muito legal, tá? Aí temos o 27. O que é? Peraí que eu me perdi aqui. Temos mentiras versus verdade. Então, o que acontece? Em 5 anos de bariátrica, eu peguei todas as informações que me deram lá atrás, quando eu ia fazer a bariátrica, e aí depois eu comparei, entende? Com a minha realidade. Então, o que acontece? O que é mentira e o que é verdade sobre a bariátrica? Então, aqui, ó, eu não me lembro bem quantos é, mas assim, ó, é em números. E vocês vão se espantar, porque tem umas mentiras que o pessoal conta, que assim, ó, é bizarro, tá? E tem umas verdades que ninguém conta, entendeu? E aí eu tenho 28, que é o arrependimento versus a felicidade, entende? Então aqui eu vou contar as coisas que eu me arrependi da cirurgia, né? Como que foi, o porquê, né? Se eu me arrependo dela ou não, eu acho que isso é meio nítido que não, né? Mas tem coisas bem interessantes e coisas importantes, né? Que quem vai se operar deve prestar muito bem atenção,
sabe? Porque são coisas importantes, tá? Não vou dar muito spoiler. Aí 29 a gente tem fatos e curiosidades. Então assim, fatos que aconteceram na bariátrica, sabe? Ao longo desses anos também. Curiosidades sobre alimentação, sobre o corpo, sobre a própria cirurgia, entende? Então é um capítulo bem legal, bem legal. 30. O meu segredo para o sucesso. Então esse capítulo é muito libertador. Então assim, se você busca o teu sucesso em qualquer que seja a área da tua vida, amorosa, sentimental, emocional, espiritual, de trabalho profissional, sei lá, sabe? Não importa. O que eu conto nesse capítulo, ele se aplica a exatamente todas as áreas, entende? É uma forma que eu encontrei ao longo de todos esses anos de fazer as coisas acontecerem pra mim, né? E graças a Deus, ao longo de toda essa jornada, vem dando certo, né? E eu decidi contar e compartilhar, né, com esse meu público que acredita, que gosta dos meus conteúdos e que tá interessado também na mudança e tá sempre melhorando, né? E 31, o meu segredo para você. Então, nesse aqui, eu quis fazer 31, porque o 31 é um número importante pra mim, né? É o dia do meu aniversário e por isso que eu escolhi fazer 31 capítulos, né? Então, o meu segredo pra você, aqui eu vou falar um pouco sobre a morte, a vida, e aí depois eu finalizo com uma continuação que só quem comprar o material vai entender, e eu faço meus agradecimentos finais, tá? Então aqui na morte eu conto mais sobre esse fato, né, que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu quase fui pro cavaco, né, e não é brincadeira, eu quase morri de verdade. E quer dizer, ao longo da minha vida, né, teve mais 5, 6 vezes aí que eu quase morri. Mas enfim, né, tô ainda aqui, tô viva. E eu conto também sobre a vida, eu me abro um pouco mais, eu falo um pouco mais sobre mim, né, sobre o que eu penso e tudo mais. Claro que vamos levar em consideração que o Guia da Bariátrica, ele foi escrito há anos atrás, né? E que agora algumas coisas, de fato, né, já mudaram, já aconteceram de novo, entende? Então, assim, mas é isso. Eu fico muito feliz de estar aqui fazendo um vídeo apresentando pra vocês, né, esse audiobook. Então, ele tem um conteúdo muito rico. No total, são 10 horas de gravação. 10 horas de gravação, tá? Então, assim, é para uma pessoa que tá querendo fazer a bariátrica, tá? Agora é 2021 ou 2022, eu vou fazer, sabe, não sei que ano também que você vai ver esse vídeo, mas eu tenho certeza que esse material é o guia completo pra você, tá? Se você vai superar, é muito importante que você preste muita atenção no conteúdo, porque esse conteúdo, ele não tem em outros livros, não tem para consumir na internet, não vai encontrar, sabe? Porque ele é o guia completo de tudo que pode acontecer na bariátrica. E também traz um relato de uma paciente, né, que sentiu na pele, que passou por todos os problemas que você vai passar, né, que vai te ensinar a você resolver esses problemas e vai te ensinar a evitar a maioria deles. Olha só, né? É que nem eu falo, inteligente é aquele que aprende com seus erros, sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Então eu errei em muita coisa, tá tudo dentro desse audiobook aqui, mastigado, digerido, tá? Tô te entregando esse material incrível aqui que eu tenho certeza que vai ser de muito bom uso, né? Muito bom uso. Então você vai ter uma área aí de membros, né? Onde você vai poder desfrutar do teu material, vai poder me deixar comentários, eu vou estar lá respondendo. Então quem comprar esse material, ele vai ter uma linha direta, né, também comigo. E é isso, acho que as minhas considerações são essas. É um material incrível, é uma obra-prima, né? Então não é um conteúdozinho qualquer aí que em meio dia a pessoa escreve, não. Eu levei muito tempo escrevendo, né?
E eu ainda sonho em fazer o livro físico, sim, vou fazer, né? Mas por enquanto a gente vai se reinventando aqui na internet. Eu espero que vocês comprem o material, tá? Principalmente assim, ó, você que tá querendo se operar, que vai passar pelo processo, você pensa o quanto isso é importante, é um investimento. Você vai investir em sabedoria, tá? Porque como eu falei, se você souber das coisas que você vai passar, metade das coisas ruins que você iria passar, você já não vai mais. Porque você já vai entender, e se você passar por algum perrengue, você vai saber como resolver. Porque nesse audiobook é tudo baseado em soluções, problemas e soluções. Então é isso aí, eu vou deixar todos os links aqui embaixo. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todo mundo que já possui o Guia da Bariátrica. Eu fico muito feliz que vocês me deem esse reconhecimento, né? E também confiem em mim. Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem deixar aqui embaixo, me mandam um e-mail, me deixam um comentário aqui, tá? Que eu vou auxiliar vocês da melhor forma. E lembrando que links aqui na descrição, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!